Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Antes, nos conta de onde você nos acompanha para que te mande um abraço e não se esquece de deixar a sua nota de avaliação da novela com uma nota de 0 a 10. Então vamos lá. Nelson ainda estava tentando entender como Gina poderia abandonar sua própria filha. Ele se perguntou se ele era o culpado. Augusto disse a ele que não era e que ele não deveria se sentir culpado. Nelson reconheceu seu erro de mimar Gina e que ela se tornou uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos. Ele começou a chorar pela pequena Maria por ter uma mãe tão ruim. Augusto diz que ela tinha um avô maravilhoso e que os dois podem criá-la. Nelson diz que era um bom homem, o filho que ele sempre quis. Augusto desapacotou suas sacolas de compras cheias de coisas de bebê, enquanto Rosa segurava a pequena Maria. Ela pegou a levá-la ao parque para que eles pudessem então ouvir os pássaros e sentir sob as árvores. Augusto estava então fazendo as malas que eles precisavam para levar com eles. Ele disse a ela que a amava e disse que era a melhor coisa que havia acontecido com ele em sua vida. Eles então vão para o parque. Nelson chegou em casa com raiva. Ele estava com um cartão de débito em suas mãos quando ligou para o banco e disse que havia tentado comprar brinquedos para a neta e foi informado de que ele não tinha fundos suficientes. A mulher com quem ele falou fez com que ele levasse o número de cartão e a data de validade. Ele disse que sabia muito bem que tinha mais de 600 mil pesos na conta. Ela verificou e deu a má notícia de que sua conta havia caído para 30.700 kr. Para sua resposta incrédula, ela disse que ele houve uma transferência de 600 mil kr para a conta de Gina na quinta-feira. Então, ele sussurrou o nome de Gina, que foi perguntado se precisava de mais alguma coisa, que disse não, obrigado e encerrou a ligação. Ele se sentou no sofá em estado de choque e largou o telefone na mesinha de centro. Gina estava em uma bela ressacada e jurou que não voltaria a beber. O Carlos saiu do banho meio vestido. E ela queixou-se de dor de cabeça. Ela pediu-lhe para ir à farmácia buscá-la e ele disse que não tinha dinheiro. Ela perguntou como ele faria isso. Ele perguntou se ela precisava de remédios e ela disse para tirar o cartão da caixa eletrônica da bolsa. Ele o tirou para confirmar que era o único e ela disse então o PIN. Ele repetiu e ela pediu que fechasse as cortinas. Ela abriu os olhos contra o sol. Ele fechou as cortinas, jogou o cartão contra a mão, olhou para ela por um segundo e saiu. Gina ainda estava com dor de cabeça. Ela tentou ligar para Carlos, provavelmente não pela primeira vez, mas só recebeu seu correio de voz. No mais alto, Bendito disse a Augusto como ele era bom pai, como Rosa era com Maria. E será que vai acontecer alguma coisa nessa frente? Augusto realmente não respondeu. Ele se pergunta onde Nelson estaria porque queria pedir perdão e permissão para sair um pouco mais cedo. Ele precisa criar a coreografia para o casamento de um parente. Augusto não sabia onde o chefe estava. Bendito acabou ligando para o primo para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Eles tiveram uma divergência cômica sobre a música. Nelson e Andréa se conheceram no parque ou perto dele. Ela disse a ele que estava trabalhando nos negócios de Helena. Ele estava feliz por ela. As coisas estavam um pouco difíceis para ele. Ela sugeriu que fossem tomar um café porque ela tinha tempo. Ele insistiu em pagar. Gina olhou em sua bolsa e não encontrou nenhum comprimido. Deveria ter então acontecido horas depois. Ela começou a se perguntar o que aconteceu. Ela tentou ligar para ele novamente, mas sem resposta. Ela não deixou recado desta vez. Ela ligou para seu banco e foi lhe pedir um número e ela lhe deu. Não ouvimos o fim da conversa do bancário, mas a reação de Gina foi o suficiente. Seu saldo estava zerado. Carlos a roubou. Então, ela fica histérica. Por sua vez, Andréa perguntou a Nelson onde Gina estava e ela disse que não sabia. Ela disse que ele deveria ouvir dela quando visse o erro dos seus caminhos. Ele disse que nunca encontrou uma mulher
tão sem alma quanto Gina no seu desrespeito à maternidade. Ele falou sobre sua alegria em ser avô e finalmente disse a ela que gostava de conversar com ela e perguntou se ela estava saindo com alguém. Ela disse que não. Então o telefone tocou. Gina. Ele parou por um momento e não respondeu. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele a colocou de bruços sobre a mesa. Ele perguntou a Andrea se poderia vê-la novamente e ela concordou. Gina, histérica ao telefone, fica perguntando: o que eu vou fazer? Quem se importa? Quem o viu? O que eu vou fazer? Augusto, Rosa e Maria foram ao escritório de Nelson para lhe dar a feliz notícia. Rosa ergueu a mão com o anel. Nelson deu então sua bênção. Augusto disse a ele que o considerava família. Ele disse que formava um lindo casal. Ele perguntou sobre seus planos para além do casamento, mas eles não tinham conversado sobre isso ainda. Ele disse a eles que a casa era grande demais para ele sozinho e os convidou para mudarem para lá. Isso ajudaria com as contas e ele poderia estar com sua pequena neta o tempo todo. Augusto e Rosa se entrolaram e Augusto disse que iriam pensar no assunto. Nelson disse a Maria: Maria, diga a seu pai que você quer morar com seu vovô. Então, acontece que Augusto ordenou que alguns carregadores carregassem as caixas para o andar de cima na casa de Nelson. Nelson agradeceu-lhe a decisão de mudar. Eles seriam uma família. Ele direcionou Rosa para cozinhar, para preparar comida enquanto Augusto dava uma gorjeta aos carregadores. Ele se sentou no sofá e disse: Ah, Maria, seu avô tem um grande pequeno defeito, mas um coração muito grande. Na cozinha do próprio hotel em que Carlos o encalhou, Gina estava lavando pratos na cozinha. Seu chefe disse que ela precisava trabalhar mais rápido. Ela parecia estar em transe. Isso certamente deve ter sido seu pior pesadelo, que se tornou realidade.